irmãs e irmãos, acho que tem um irmão lá, né? Somos dois e mais o pessoal do som ali, então não estamos sozinhos. Olha, eu sei que tudo que Deus faz é perfeito. E quando você faz um plano, diz, olha, eu vou falar sobre tal assunto, ele vai conectando mesmo que a gente não tenha telepatia, não é? Mesmo que a gente não tenha nenhuma ligação prévia dizendo, eu vou falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre uma palavra, impossível. Esse é o tema que eu propus, coisas impossíveis, mas eu creio que a palavra impossível é algo que merece a nossa consideração. Tem hora que a palavra impossível é um desafio, é um monstro, e tem hora que ela é um consolo, um incentivo. Por isso, eu queria fazer uma pergunta. Enquanto vocês estavam ajoelhadas orando, que música foi tocada no piano? Não fala. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você, por você. Então, há muitas palavras na Bíblia que nos ajudam a entender a força ameaçadora do impossível, e há muitas palavras e experiências de pessoas de carne e osso na Bíblia e na história que nos revelam a força desafiadora de crer no Deus do impossível. Domingo eu coloquei uma mensagem que não é minha no boletim, é do Maurício Zagari. Ele tem um site, um blog chamado Apenas, e ele escreveu um texto brilhante sobre a palavra impossível. Eu vou ler apenas um pequeno trecho da abertura do texto dele, e diz assim: todo mundo já deparou com ele em algum momento da vida. Seus dentes pontiagudos, pelo eriçado, garras ameaçadoras. Ele mete medo e nos deixa impotentes diante da sua musculatura amedrontadora. A maior fonte do terror que ele provoca é a ciência ou o conhecimento da nossa incapacidade de vencê-lo pelas próprias forças. Por isso, ele nos abate, ele nos deprime, ele nos assola, ele nos maltrata. Eu estou me referindo a uma das bestas feras mais malignas que já caminharam sobre a face da terra: o impossível. O impossível é aquilo que desejamos ardentemente ou precisamos desesperadamente, mas está fora do alcance da nossa mão. É o emprego inalcançável, é a cura da doença intratável, é a situação insustentável, é o caminho intransitável, é o café que nunca vamos tomar, é a fruta que nunca vamos comer, o salto que nunca vamos dar, as asas que nunca vamos abrir. O impossível é sádico e ele ri da nossa dor. Por isso, dia após dia, o impossível esfrega em nossa cara que nós somos impotentes diante dele. O impossível é agressivo, ele machuca e ele não escolhe ocasião para isso. Ele está sempre nos lembrando que ele está ali, de olhar sarcástico e de uivo agudo, impedindo o nosso sonho de se tornar realidade. Quando damos um passo para fugir e sair do seu alcance, ele salta com energia e se põe no caminho. Ele se transforma em obstáculos sucessivos, ele é impeditivo e ele se diverte com isso. Essa é só uma pincelada do texto completo, mas veja bem, um dia uma moça virgem foi conversar com uma parente velha e estéril. E aí, aquela que era velha e estéril disse para a priminha jovem
pós-adolescente e virgem, eu estou grávida. Como é possível? E Lucas registra a conversa das duas e diz assim: haverá algum impossível para Deus em todas as suas promessas? Esse é um momento importante, e por causa daquilo que parecia impossível, e eu fico pensando, parece, e eu creio que é impossível uma menina de 17 anos chegar para o pai e para a mãe naquela época e dizer: estou grávida. O próprio noivo questionou, ficou abalado. É impossível. Não há ciência que explique, não há genética do século 21 que diga: é possível uma moça ficar grávida do Espírito Santo. Ah, se uma filha de vocês, ou a minha, chegar para mim e falar: pai, eu estou grávida do Espírito Santo, é impossível isso acontecer. Mas a fala de Lucas é: haverá alguma coisa impossível para Deus em todas as suas promessas? Vamos voltar no tempo. Esse negócio de escutar atrás da porta é perigoso, muito perigoso. E uma mulher muito linda, já idosa, mas eu acredito que ela era tão linda, tão bonita, que o marido dela ficou com muito medo de morrer. E ele chegou a dizer para um rei lá: olha, faraó, é minha meia-irmã, nós somos meio aparentados. E aquele camarada poderoso falou: é para mim, eu vou ficar com essa mulher para mim. E Deus fez aquilo que o homem não teve coragem de fazer, dizer: é minha mulher, eu morro por ela se for preciso. Deus fez o impossível, mandou um sonho para que aquele homem não fizesse nenhum mal para aquela mulher. E depois então eles foram tranquilos, e Deus aparece e fala assim, numa conversa franca entre ele e o marido dela: você vai ser pai de uma grande nação. E a mulher ficou ouvindo lá atrás, e ela deu uma risadinha de deboche, e aí então Deus a chama de lado e também faz a mesma questão: será que tem alguma coisa demasiadamente difícil e impossível para Deus? E no pleno vigor da esterilidade de quase 70 anos de vida e de frustração por não poder ser mãe, aquela mulher engravida, ou espera ainda muito tempo, porque quando o menino nasce, o homem tem 100. Quando Deus faz a promessa, ele tinha 75 aproximadamente. São 25 anos de espera entre a promessa e a concretização. Olha, só para antecipar o final da mensagem, o monstro do impossível só cai por terra quando ele cruza com o gigante da fé em Jesus Cristo. Não há meio da gente vencer os impossíveis ameaçadores da vida sem que ele seja golpeado de uma única vez pela fé, que é absolutamente consistente e segura. Não há meio, não tem jeito. Quando as irmãs oravam pela Bia e pela Adriana, que eu não as conheço, eu não sei o drama, a dor, mas não é fácil, não é difícil imaginar a dor na fala da mãe no WhatsApp, porque às vezes a sua dor e a minha é tão mínima e ela já nos abala. É impossível. Bom, vamos pensar num grupo de homens. Falamos de mulher, mas puxa, que espetáculo foi aquele dia no Monte da Transfiguração. As irmãs já imaginaram isso? Jesus e os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, eles viram um espetáculo jamais visto por homem algum, a tal ponto que um deles falou: aqui está tão bom, mas tão bom, que eu gostaria de sugerir, mestre, vamos fazer cada um uma cabana para ti. A gente pode até dormir no relento, mas fica uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E o bicho pegando lá embaixo, lá no pé da serra, um pai desesperado, um menino possesso, e os discípulos não dando conta de expulsar aquele demônio. Quando Cristo desce do monte, o menino é trazido pelo próprio pai. Lucas e Marcos falam de um jeito e Mateus fala com um acréscimo que os outros 2 não apresentam.
Jesus, quando desce, o pai do menino chega assim e diz: o meu filho tem esse problema, esse drama, essa possessão que o joga e quase o mata e faz miséria com ele desde a sua infância. E os seus discípulos não puderam fazer nada. Mateus acrescenta a pergunta dos discípulos para Jesus: mestre, por que a gente não conseguiu? E Jesus diz: olha, por causa da pequenez da vossa fé. Porque se vocês tiverem fé, vocês podem pedir que um monte saia daqui e vá para colar. Porque para quem tem fé não há impossíveis. Não há impossíveis. Esta casta só se expulsa com jejum e oração. É impossível para um pai ver uma criança sofrendo desse jeito. Mas quando aquele pai chega para Jesus, ele diz algo assim: se podes. E Jesus, acho que olha para ele e fala: se podes. Jesus reage assim: tudo é possível ao que crê. Era impossível para aqueles apóstolos, mas tudo que é impossível para mim, tudo que é impossível para você, para Deus é possível, pleno, sem grau de dificuldade. Outra coisa importante, irmãs, é que a gente vai olhando na vida, é impossível uma pessoa andar sobre as águas. Alguém consegue? Nem que fosse esses filmes de ninja que passa na TV, não tem como uma pessoa quebrar a lei da física e andar sobre as águas. Jesus a quebrou. Pedro a quebrou. Quando olhava para Jesus, quando ele olhou a tempestade e a força do vento, ele afundou. É impossível você chegar com quase 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e jumentos e animais e carroças, diante de um mar imenso, com uma tropa de ferozes soldados querendo sangue lá atrás, com montanhas e desertos, numa sinuca de bico encurralada. É impossível você falar: pô, a gente está salvo, o mar está na frente, o exército de Faraó está na traseira, de um lado é deserto, do outro lado é montanha, vai olhar para onde? Como é que a gente sai dessa, irmãs? É impossível a situação dessas 2 milhões de pessoas. Qual a saída? De onde me virá o socorro quando eu olho para o monte? Vem do Senhor. Então veja bem, Deus fez aquilo que parecia impossível. E é difícil aguentar pessoas que ficavam ali o tempo todo, né, dizendo: Moisés, o Senhor tira a gente de lá, estava tudo bem lá, éramos escravos, amassávamos barro o tempo todo, mas a nossa barriga estava cheia. Agora não tem barro para amassar, só areia para pisar, e aqui vai ser o nosso cemitério. Nós somos iguaizinhos em muitos momentos àquele povo. Por quê? Porque às vezes a gente fala: Senhor, é difícil, é impossível perdoar aquela pessoa. Esse é um impossível dramático. É impossível perdoar, é impossível amar. Asaf Borba, numa das músicas lindas que ele fez, ele canta isso: é impossível amar sem dar, é impossível dar sem amar. Eu quero desafiar as irmãs a entender que realmente é impossível que Deus minta. É impossível que Ele prometa e não cumpra. É impossível que Ele dê códigos de comportamento baseados na fé só para que a gente entenda a nossa religião como algo um pouquinho melhor. Não. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Não dá para seguir em frente. A irmã contou alguma coisa sobre gambiarra. É impossível chegar no céu com gambiarra. É impossível. E é impossível fazer a obra do Senhor relaxadamente, como ela bem falou. É impossível. Porque na época de Jesus, muitas pessoas eram religiosas, como hoje também. Brasileiros, pelo IBGE, são 50 e tantos milhões de evangélicos, religiosos, filhos de Deus. Bom, aí a conta pode mudar muito. Jesus sempre fez aquilo que é impossível aos olhos humanos. Ele enxergou o coração. Então, nós somos os reis da paisagem. Nós fazemos paisagem, caras e bocas. Na época da selfie,
Ninguém vai chegar lá no céu mandando uma selfie para Deus dizendo: olha eu aqui na reunião de terça-feira, na reunião do Projeto Ano, eu estou aqui, Senhor, leva em conta. Bom, ele pode levar em conta se ele olhar lá dentro e falar: puxa, aquela ali está sinceramente, não só fisicamente ali. É impossível a gente agradar a Deus sem fé, sem sinceridade. E eu vou defender o marido dela que consertou o prato. Na Idade Média surgiu esse esquema, ou seja, nós falamos muito de sincera, sem cera. Os pratos de grande qualidade, pelo menos de cerâmica e louça e tudo mais, quando eles eram quebrados, já tinha brasileiro na Idade Média. Eles pegavam e colocavam uma espécie de cera, a mais adequada possível, para tentar enganar o comprador meio, sem experiência. Mas quando aqueles pratos eram colocados no reflexo da luz do sol, a pessoa dizia: é sincera, ou seja, não tem cera aí, se tiver eu não compro, porque não era verdadeiro. O marido dela, eu não sei ou ela já conhecia tanto o prato que ela percebeu que ele fez uma gambiarra, não estava tão bem feito assim. Ela enxergou a gambiarra do marido. Deus enxerga a minha gambiarra também, a sua também. Quando o seu coração não é sincero, é impossível agradar a Deus. Outra coisa que é impossível, que a gente precisa levar em consideração, é ir para a igreja com o coração longe e a boca pronunciando altos louvores ao Senhor. O texto do profeta Isaías fala bem disso. Esse povo vem. A irmã Maria do Socorro, Maria, ela falou, as pessoas às vezes louvam a Deus, e Isaías revela isso. Esse povo vem e o seu louvor é um tanto quanto mecânico. O coração está longe, a boca está ali tinindo de harmonia, de sintonia, de tom certo, mas o coração está muito longe. É impossível prestar culto a Deus com o coração de um lado e a boca do outro. Os dois têm que estar juntos. Por isso eu quero simplesmente deixar essa palavra com as irmãs, dizendo que Deus pode todas as coisas. Aquele que abriu o mar, aquele que fez Elias chegar na casa da viúva, como sobreviver a um período de seca e fome só com um pouco de farinha e um restinho de óleo? Como? A mulher chegou ao desespero de dizer: eu vou fazer o último pedaço de pão e eu e meu filho vamos morrer. E o profeta ainda fala: faz para mim primeiro. O profetinha danado esse aí, quer dizer, parece egoísmo, mas não. Às vezes Deus pega a gente e vai esmagando para ver aquilo que é dele, não aquilo que nós dizemos que é dele, não aquilo que a gente oferece para ele. Então eu quero que vocês pensem, tem muita coisa que é impossível aos nossos olhos e são ameaçadoras para a gente, mas Deus pode transformar todos os nossos impossíveis num único momento de fé, quando a gente se rende e diz a Ele: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Pessoas boas, com elas também acontecem coisas ruins. Harold Kushner, um judeu sobrevivente da Segunda Guerra, com tantas perdas, ele escreveu um livro com esse título: Quando coisas boas acontecem, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por que isso acontece? Ele não é um cristão de primeira, mas no fundo ele quer encontrar a resposta para essa pergunta em Deus. E eu fecho a mensagem dizendo assim: é impossível você perder numa tacada só 10 filhos e continuar vivendo. É impossível você estar na sala da sua casa ou na varanda e os empregados chegarem dizendo: a casa caiu, perdemos tudo, a fazenda está dizimada, queimou tudo.
e você de repente acorda e vai olhar no espelho e se vê com lepra no corpo inteiro e vai para o lixão da cidade se raspar com um caco de telha e ainda querer viver de bom humor e de fé. É impossível uma pessoa nessas condições, com essas perdas, dizer: eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. É impossível. E eu vou conectar tanto Jó quanto Paulo. Paulo diz em 2 Coríntios que o sofrimento que ele teve na Macedônia e na Acaia foi tão desesperador, foi tão difícil, que ele confessa: eu fiquei desesperado até da própria vida. Ou seja, eu queria morrer para que eu aprendesse a confiar naquele que pode até ressuscitar o morto. É difícil, é impossível manter a postura de cristão de cabeça erguida, com 10 filhos sendo sepultados no mesmo dia, com a propriedade inteira queimada e com a saúde indo embora. E para completar, 2 levas, uma da mulher e outra dos pretensos amigos. Alguém pode acusar a mulher de Jó de ter chegado na orelha dele e falado: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela era mãe também. Não dá para dizer: essa mulher não tem compreensão. Puxa vida, às vezes um filho da gente espirra, ai meu Deus, pronto, ele só espiou. Imagina alguém chegar e falar: seus 10 filhos morreram. E a mulher fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. É impossível continuar assim, vivendo. Mas Jó olha para ela e diz algo que, se não for pela fé, a gente não tem coragem de dizer. Recebemos o bem, não recebemos o mal. Quando a gente ora segundo a vontade de Deus, qual vontade será feita? Quando a gente ora e coloca a assinatura em nome de Jesus, segundo a sua vontade, qual é a vontade que será feita? É a minha? Não, é a dele. Agora, a vontade dele, muitas vezes, na linguagem de Paulo aos Efésios, é nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então é muito melhor e confortável a gente crer no Deus do impossível do que viver baseado nos nossos limites. Nós somos limitados, fragilizados e precisamos entender que coisas impossíveis para nós e ameaçadoras só são vencidas quando cremos no poder infinito de um Deus que não pode mentir e que já provou para você, para mim e para qualquer crente que a palavra Ebenezer não é uma brincadeira, ela é uma verdade absoluta. Até aqui o Senhor me ajudou. E para encerrar, qual foi a resposta que Esther deu quando ela tinha que falar com o marido sem autorização para defender o seu próprio povo que estava em vias de ser eliminado? Qual foi a expressão que ela usou para responder ao tio? Alguém lembra? Eu vou lá falar com ele. Se eu morrer, morri. E qual foi a palavra que o tio disse para ela? Olha, quem sabe não foi para uma conjuntura como esta que Deus te levantou. Então, você e eu lidamos com o único que consegue vencer o impossível, porque para ele não tem nenhuma barreira intransponível. Deus tenha misericórdia da Adriana, Deus tenha misericórdia da Bia, Deus tenha misericórdia de todos aqueles que lutam lutas reais e também daqueles que lutam lutas imaginárias, depressões, síndrome do pânico, inquietação, porque Deus é poderoso para trazer algo que remédio nenhum, médico nenhum, dinheiro nenhum consegue dar paz. Ele consegue, Ele é poderoso para fazer isso. Deus abençoe e inunde a vocês de uma fé corajosa e convicta de que vocês podem cantar o hino que ela dedilhou. O meu Deus é o Deus do impossível, e Ele vai fazer o impossível por você, por mim e por todo aquele que nele crê. Amém.
Obrigada, pastor. Que Deus continue usando o senhor como usou nessa tarde. Vamos cantar esse hino, Vânia? Então vamos ficar de pé e nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico que o pastor falou e que ela... Vou achar minha cola aqui, irmã. Não é impossível. A letra está em Dia, Deus do Impossível. Deus do Impossível, da Aline Barros.
Dá vontade de fazer um puxadinho e ficar, né? Igual os irmãos queriam ficar lá no monte. Eu vou convidar o nosso pastor para orar e impetrar a bênção, por favor. Vamos orar, irmãs. Ó Deus, eu quero te louvar, porque aquilo que foi impossível para a lei, o Senhor nos deu pela graça de Jesus. Nós éramos incompetentes para obedecer plenamente a tua palavra, mas agora aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que te ama. Dá-nos, ó Deus, provas e ajuda-nos a darmos provas aos outros de que nós de fato somos seus discípulos, para que as pessoas creiam que o Senhor também nos tem enviado, não só para pregar, mas para revelar com nossas atitudes que Jesus Cristo está em nós. E aquilo que parece impossível aos poderes constituídos, que nós possamos mostrar que nós somos cidadãos de duas pátrias e queremos honrar as duas. Uma nós aguardamos, noutra nós já vivemos. Que a nossa luz possa brilhar nesse país, no bairro onde a gente mora, na família que a gente convive, para que aqueles que ainda não te conhecem sejam libertos de suas cegueiras, contemplando a luz que sai de nós pelo testemunho que damos de te conhecer, de te seguir, de te obedecer. Abençoe, Pai, todas as irmãs que oraram hoje por seus filhos, para que os seus filhos estejam incomodados por essas orações e respondam a elas com atitudes de entrega e total consagração ao nome de Jesus. E guarda, Pai, poderosamente a tua serva Adriana nessa situação dramática que ela vive, e que a tua bênção, tua vontade perfeita esteja sobre ela e com todos aqueles que a cercam de carinho e de esperança. Abençoa também, ó Deus, com misericórdia e poder salvador, a menina Bia, Senhor. Fica com ela, com a mãe que clama em desespero, para que elas não sejam frustradas em seus desejos, e que a tua mão poderosa, para a glória do Senhor, faça um milagre ali. Guarda-nos, ó Deus, guarda a igreja de Pinheiros, seus projetos, seus braços evangelísticos, ó Pai. Guarde todos aqueles que sinceramente têm te servido aqui e em tantos outros cantos desse país. Fica com todos nós e nos guia, Pai, no final dessa tarde, para os nossos afazeres, e que possamos saborear a vida que temos, curtir a vida com Jesus, para que não sejamos apenas religiosos mecânicos, mas pessoas que vivem a vida abundante que Jesus conquistou para nós. E agora, queridas irmãs, que a graça maravilhosa e tremenda de Jesus seja derramada sobre vocês para suavizar as durezas da vida. Que o amor impressionante de Deus guarde e proteja as mentes e os corações de vocês contra quaisquer ataques, e que a paz perfeita, a amizade e o poder do Espírito Santo sejam parceiros de caminhada de vocês todas, agora e sempre. Amém.